Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Bom, como a Páscoa está chegando, muita gente está aí investindo na parte das caixas de kit confeiteiro, né? Esse é o queridinho do momento e com isso, para quem está começando aí no ramo de papelaria personalizada, tem muitas dúvidas. E nesse vídeo eu vou ajudar vocês a tirar essas dúvidas e também você vai aprender a montar a sua caixa do zero, né? A montar você mesmo o seu próprio projeto. E baseado nessa aula, você também vai conseguir aí modificar até aqueles moldes prontos, né? Muita gente aí compra alguns moldes prontos e às vezes quer modificar, mas não tem noção de como fazer. Porque às vezes vem pronto e vem convertido em imagem, então ela não tem como, tem muita opção de editar ou modificar aquele molde. Por isso é importante também você aprender a fazer seus próprios projetos. Para fazer essa videoaula eu pesquisei bastante, pois eu nunca fiz uma caixa de kit confeiteiro. Eu tenho noção, já vi bastante projeto, aí dei uma pesquisada para poder fazer esse projeto aqui junto com vocês, tá ok? Vamos começar. O meu código já está aberto e a gente vai começar com a nossa ferramenta básica. Para quem já acompanha os vídeos aí do canal, a gente usa essa ferramenta para praticamente todos os projetos. Então, eu vou pegar aqui ó, a ferramenta retângulo. Vou desenhar aqui um retângulo, qualquer medida, porque eu vou alterar as medidas, então não tem problema o tamanho que ele vai ficar, ok? Então desenhei aqui o retângulo e aqui eu vou colocar as medidas dele, que vai ser de 20 centímetros de largura por 15 de comprimento. 20 por 15 centímetros. Essa parte aqui, ela vai ser a base da nossa caixa, tá? Vai ser a estrutura de baixo da caixa. Então, agora eu vou pegar novamente a ferramenta retângulo. Eu vou desenhar aqui, ó, por dentro, um retângulo, porque ele já fica na largura da caixa. E agora eu só vou posicionar ele aqui, ó, pra fora, numa medida de 3 centímetros. Só esqueci de fazer uma coisa. Eu vou alinhar esse retângulo no meio da folha, tá? Então eu vou apertar a letra P aqui do meu teclado para alinhar ele certinho. E agora eu vou aqui, ó, posicionar também a aba aqui. E vou fazer uma cópia dessa aba aqui para baixo. Agora eu vou fazer as abas laterais na mesma medida. Então novamente pego aqui a ferramenta retângulo, ele já está na altura e agora eu vou colocar na medida de 3 centímetros de largura, tá? Só vou verificar aqui se está bem alinhado e vou copiar ele aqui pro meu lado direito. A base praticamente está toda pronta, né? A estrutura dela já está aqui, ó, praticamente ok. Só está faltando um detalhe, que é as abinhas que vão fechar aqui, ó, essas laterais. Então, eu vou pegar aqui o retângulo, vou criar um retângulo aqui menor. Aí agora eu vou converter ele aqui em curvas, Ctrl Q. Para quê? Porque assim eu consigo editar os pontos dele. Então, com a ferramenta forma, eu vou clicar aqui no pontinho e arrastar aqui para dentro, dos dois lados. Tá? Vou inclinar aqui, ó, para eles ficarem assim mais afinados a parte de cima. E agora eu vou copiar essa aba menor aqui para baixo, alinho ela aqui certinho, e aqui eu vou só espelhar para ela ficar na posição correta. E agora eu vou selecionar essa aqui e a de cima e vou copiar aqui, ó, pro lado direito. Alinho certinho e tá pronta a nossa base da caixa. Vou aqui agrupar, vou puxar ela aqui para cima para poder fazer aqui a segunda parte da caixa, tá?
Caso quando você tiver com o seu projeto todo montado, aí você pode, ó, inserir uma página e aí em cada página você coloca uma parte do molde da sua caixa. Então aqui eu vou copiar e vou colar aqui, vou centralizar aqui essa cópia, aperta P e ele centraliza. Vou usar ele como base para fazer o berço. O berço é a parte onde vai o ovo de Páscoa, né? Vai os vidrinhos a bisnaga, os tubetes. E aqui no berço ele precisa ser um pouco menor que a base, para poder encaixar certinho lá dentro. Se você fizer na mesma medida, ele não vai entrar, então ele precisa de ser um pouco menor para ter uma folga. Eu vou colocar a medida de 20 centímetros e meio. Vou deixar aí, 19 centímetros e meio. Eu diminui apenas meio centímetro. Então, 19 centímetros e meio por 14 centímetros e meio. E aqui também vamos alterar as abas, as laterais da caixa. Então, 19 centímetros e meio por 2,5, tá? Ela precisa ser menor. Desculpa, gente, esse aqui você pode deixar com 2 centímetros, tá? Corrigido, 2 centímetros. Aí você posiciona aqui certinho. E aqui de baixo você exclui. Aqui também, ó, vamos excluir essas partes aqui todas. E a gente vai configurar só essas daqui. Então, ó, aí eu copio aqui para baixo. E aqui também vamos alterar. Vamos colocar, como ele está invertida a posição, vai ser 14 centímetros e meio por 2 centímetros. Tá? E aí é só posicionar. A aba também você precisa deixar aqui com 2 centímetros. Vou arrastar e vou posicionar aqui. Vou reduzir aqui o tamanho e vou fazer igual aqui nesse molde de cima, tá? Vou fazer a cópia dele nos outros cantos. E a estrutura do berço está toda prontinha. Vou só agrupar. E aqui, ó, eu já peguei aqui algumas medidas para mostrar para vocês das embalagens. Então eu tenho aqui, ó, eu pesquisei na internet medidas de ovo de Páscoa. Aí eu peguei, tinha lá um desenho do ovo de 100 gramas com a descrição da medida. Aí eu só peguei a imagem, rastreei e coloquei nessas medidas aqui, 9 por 6 centímetros. A mesma coisa eu fiz com a bisnaga. Eu peguei a imagem da bisnaguinha, fiz um desenho aqui, ó, contornei com a ferramenta Bezier, contornei aqui em volta e deixei nessas medidas de 5,5 por 8. E a do tubete de 3 por 8 centímetros também, tá? Essas medidas, essas embalagens aqui eu já tinha. Só que assim, uma dica, sempre que você for fazer o berço, é bom você ter as embalagens em mãos, para você poder tirar as medidas certinhas, tá? Porque às vezes, uma embalagem ou outra varia o tamanho de acordo com a marca. Então, a bisnaga mesmo, eu vi que ela tem de vários tamanhos. Mas aqui na minha região eu encontro muito dessa daqui, tá? E por isso eu optei por colocar essa. E mesmo assim, eu colocando essas medidas, é interessante que eu imprima, recorte, encaixe e tente encaixar
tá? Esses produtos aqui para ver se vai estar certinho, se vai caber certinho. Porque se não der, aí a gente ajusta e faz de novo, até ficar na posição correta, tá? Todo molde que a gente vai fazer de início, a gente faz ele com uma base de medidas e depois a gente testa. Então vamos lá. Vou pegar aqui já o molde do ovo, que já está rastreado, e vou colocar aqui dentro do berço. Vou tirar aqui a cor de fundo dele, vou colocar aqui um contorno vermelho para destacar para vocês visualizarem melhor. E vou pegar aqui também da bisnaga e aqui a do tubete. Eu vou mostrar como que eu fiz a do tubete. Com a ferramenta retângulo, vou desenhar um retângulo de 8 por 3 centímetros, que é a medida do meu tubete. Vou pegar aqui, vou fazer uma linha aqui no meio para marcar o meio desse retângulo. Então, vou usar a ferramenta linha de 2 pontos, que é a linha para fazer linhas retas. Vou desenhar essa linha aqui no meio. E aqui, voltando para a ferramenta Bezier, essa mesma ferramenta em outros programas ela tem outros nomes, tá, gente? Então aí você tem que, se você for fazer em outro programa, você tem que conhecer as ferramentas do seu programa, no caso do estúdio ou outro programa. Aqui eu vou clicar nesse ponto inicial, aí eu vou clicar aqui no meio e depois clico aqui para finalizar. Aí fiz o formato de um triângulo. Agora eu vou copiar esse mesmo desenho aqui para baixo. Vou só espelhar para ele ficar na posição correta. E essa linha aqui, vou reduzir ela aqui. Essas linhas aqui são apenas para servir como base para o corte. Tá? Elas vão ser cortadas, então é só isso aqui mesmo. Vou só agrupar aqui. Pronto. Se eu deixar aqui as minhas molduras nessa posição, perceba que não vai caber muita coisa. Né? Eu teria que posicionar de outra forma para caber mais coisas. Então, pode ficar dessa forma que está aí, aqui em cima. Aí você ajusta a linha aí bem certinho, né? Divide os espaços. E pode ficar assim. Ou então, eu vou deletar isso aqui e vou deitar aqui o molde da bisnaga. Vou girar aqui a 90 graus. Vou só espelhar para a parte de cima, ficar aqui virada para o lado direito. Aí aqui, ó, eu jogo para cima o molde do tubete. E aí eu consigo fazer mais uma cópia dele aqui embaixo. Então assim, fica bem distribuído. Você pode puxar ele aqui mais pro cantinho. E aí esse espaço que sobrar, você pode colocar a colherzinha, né? O local onde vai colocar a colherzinha. E aí dá pra você escrever texto aqui embaixo. Não precisa ser muito grande. Você também pode deixar a posição do seu ovo de Páscoa diferente, né? Aí a colher você pode pôr aqui. E também nesse espaço que sobra dá pra colocar um tamanho de ovo maior. Você só pesquisar lá as medidas, né, do ovo de Páscoa, e aí você vê também a medida de ovos maiores. Então vamos deixar assim. Aí aqui assim também cabe a colher. Berço pronto. Tá tudo ok. Aí aqui é só agrupar. E nós vamos para a última parte, que é a tampa da caixa. Então eu vou utilizar aqui
a base de novo para fazer a tampa. Vou copiar ela aqui, centralizar aqui na minha folha, vou desagrupar e agora a tampa ela já é um pouco diferente da base. Da base a gente precisou diminuir medidas, a tampa a gente vai aumentar um pouco as medidas, mas a gente só vai aumentar aqui da base central. Então eu vou aumentar 5 centímetros, desculpa, vou aumentar 5 milímetros, o que vai dar 20 centímetros e meio por 15 centímetros e meio. Já as abas laterais, elas vão ser menores, tá? Então vou alterar aqui a largura para 20 centímetros e meio e vou deixar, ela pode ficar ou com 2 centímetros, eu vou colocar 2 centímetros e meio de altura dessa aba lateral. Aí você alinha, aqui também vamos excluir essa aqui, e aqui também vamos alterar as medidas, colocar a largura de 2 centímetros e meio e a altura, qual foi a altura que eu coloquei, gente? Tá, 15 centímetros e meio, aqui é muita medida. Pronto, tá? Sempre vai ser o inverso, ó, 20,5 por 2,5, é a mesma coisa, aqui vai ser a altura aqui, a altura dessa aba vai ser a altura aqui da base, 15,5 por 2,5. Agora vamos só ajustar aqui essa aba menor, colocando com 2,5 centímetros de largura. Só ajustar nas medidas. E agora é só fazer as cópias. Terminado, seleciona e agrupa tudo. Como a tampa da caixa tem um visor, então a gente vai pegar a ferramenta retângulo e vamos desenhar aqui um retângulo aqui dentro e vamos centralizar. Aí você define mais ou menos o tamanho que você quer do seu visor. Definido o tamanho do seu visor, aí você só centraliza ele certinho. E aqui é onde você vai cortar e vai inserir o acetato. Se você for fazer de tema e for querer colocar imagem ou texto, então vai ter que modificar essa linha aqui de corte, onde vai ser o visor. Eu vou mostrar mais ou menos como é que você pode fazer, mas se você tiver assistido a vídeos anteriores aqui do canal, você vai entender, você já vai saber como é que faz, só na demonstração que eu vou fazer agora, tá? Então, eu vou escolher uma imagem só como exemplo, tá? Então, eu vou pegar aqui essa imagem que já está em PNG, vou arrastar aqui para dentro e vou posicionar ela aqui dentro, aqui ó, no meu molde, tá? Vou posicionar, vou deixar aqui maior. Aí eu preciso fazer um contorno em volta dessa imagem para fundir com esse retângulo aqui dentro. Então, para isso, eu vou criar um contorno. Eu vou rastrear essa imagem. Como ela é uma imagem de alta resolução, eu tenho que aguardar um pouquinho e esperar ela fazer o processo de rastreamento. Que é um pouco diferente do estúdio, né? O estúdio aí já faz isso mais rápido.
Só que no Corel demora mais porque ele redesenha todas essas partes do desenho. Ele não rastreou, tá? Mas isso é problema do programa e aí eu tenho que reiniciar ele para poder funcionar. Vou escolher aqui outra imagem. Vou pegar a imagem desse coelhinho. E vou testar aqui com esse coelhinho, ver se vai dar certo. E se não der certo, aí eu vou ter que reiniciar o programa. Então vou rastrear ele. Não foi. Então o problema tá no programa mesmo. Mas então, tem um vídeo que eu ensino como fazer contorno de imagem. Então você pode assistir esse vídeo e aprender e aplicar aqui nessa aula. Então eu vou fazer aqui mais ou menos o contorno do coelho, que seria o contorno do coelho. Deixa eu pegar a ferramenta mão livre, fica melhor. Então, ó, eu vou fazer aqui o contorno. Gente, não use essa ferramenta, tá? O acabamento não fica tão bom. É só uma demonstração para vocês que estão começando entenderem o que eu estou falando. Se você não entender muito bem, aí você assiste esse vídeo, esse outro vídeo que está lá no canal. Então, vamos supor. Aí aqui eu rastreei, né? Fiz o processo de rastreamento e criei um contorno. Fiz um deslocamento de contorno do meu coelhinho. Pronto. Aí o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fundir esse contorno com esse retângulo aqui. Então eu seleciono os dois e venho aqui na ferramenta soldar. Desculpa, gente, não é soldar. Eu tenho que aparar. Na verdade, eu tenho que aparar. Por quê? A ferramenta aparar, ela serve para cortar e deixar esse corte com esse contorno que está aqui fora. Tá? Vou mostrar aqui para vocês entenderem melhor. Então, eu tinha esse contorno. E aí, ó, quando eu aparei ele, eu recorto esse molde. Ele serve para recortar aqui. E aí ele ficou a parte, ó, a parte onde ele pegou. A parte do contorno onde ele pegou. E aí meu coelhinho, ele vai ficar aqui dentro. Porém, ele não precisa, esse contorno não precisa ficar colado nele, tá? Até uma forma do corte não sair em cima da imagem. Se você for fazer um texto, a mesma coisa. Você digitou lá o seu texto, aí quer que ele saia com um contorno bem grande aqui. Aí você posiciona. Deixa eu colocar aqui uma cor, rapidinho. Aí tá aqui. Aí eu preciso também que o meu visor, ele contorne o meu texto. Então, eu vou fazer uma cópia desse texto. Olha só, fiz uma cópia. E essa cópia, eu vou converter ela em curva. Ctrl Q. Agora eu seleciono tanto o texto quanto a curva. Né? A curva foi o texto que eu acabei de converter em curva. Aí seleciono os dois e venho aqui e crio um limite. Ele vai criar, ó, esse contorno preto em volta do texto. Aí essa curva aqui, você pode deletar e seleciona só aqui o contorno preto. Aí aqui na ferramenta contorno, eu vou configurar o deslocamento, tá? Se o seu não estiver aberto aqui, você vem aqui em efeitos
e clique em contorno que ele vai abrir aqui essa aba. Aí aqui eu vou deixar contorno externo, bordas arredondadas. A minha linha de contorno eu já gosto de deixar no cinza claro. Geralmente aqui vai estar preto, não tem problema, depois você pode alterar. Agora eu venho aqui ó, em aplicar. Geralmente eu uso aqui 2,5, né? Se você quiser maior, você pode aumentar ou diminuir. Nesse caso é interessante aumentar, para toda essa parte aqui ó, ficar unida. Pronto, não cliquei mais nada. Eu vou só voltar aqui para o meu gerenciador de objetos para vocês visualizarem isso daqui ó. Aqui a gente tem a curva e o grupo de contorno. Sem clicar em nada, deixando essas opções aqui selecionadas, você vai apertar Ctrl K no seu teclado. E aí, ó, você vai separar as duas curvas. Essa primeira aqui, que está em preto, que é a de dentro, você deleta. A de fora, que é contorno cinza, ela fica embaixo, né? É a parte de trás. Eu vou colocar ela aqui em preto, porque agora eu vou mostrar o próximo passo para vocês, que é o mesmo que eu fiz aqui com o contorno do coelhinho. A gente vai selecionar essa curva e vai selecionar o retângulo e vai aparar. Aparou, esse contorno aqui não serve para mais nada, você retira ele. E olha só como é que ficou. Tá? Ficou o contorno da parte de cima da frase Feliz Páscoa. Aí aqui a gente vai editar, fazendo o quê? Tirando essas partezinhas aqui, ó. É só você vir aqui na ferramenta Forma, aí seleciona esses pontos e deleta. Deletado, aí fica um acabamento mais bonito. Pronto, aqui tá já... Aqui já tá o molde do seu visor, contornando aqui tanto o texto quanto a imagem. E aí vai ficar dessa forma quando você for imprimir e recortar. Tem muito detalhe no texto, não tem problema, você seleciona ele, vem aqui ó, na ferramenta Forma, aí você mesmo pode, ó, esses pontos, eles são editáveis, você pode puxar, esticar, deletar, pode deixar eles mais simples. A mesma coisa dá pra fazer no estúdio. Tá? Você não precisa deixar eles exatamente desse jeito, você pode facilitar aí a sua vida, tá ok? Não vou entrar em muitos detalhes para não prolongar muito o vídeo, né? Já tá longo. Vou encerrar por aqui. Espero ter ajudado vocês. Desculpem o vídeo ter ficado muito longo, porque é muito detalhe. Então a gente quer fazer logo tudo no vídeo só, para todo mundo entender como que é feito. Aí tá aqui as 3 partes da caixa. Espero que vocês tenham entendido e espero poder ter ajudado vocês. Mais uma vez, obrigada. E fiquem ligados aí nos próximos vídeos. Vou tentar trazer mais vídeos para ajudar vocês. Tá ok? Obrigada e até a próxima aula.